sua Bíblia, mais uma vez, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Repita comigo, Igreja Viva: Jesus é a primícia de Deus. Vamos ficar todos de pé? Nós vamos entrar agora num estudo bíblico muito profundo. E eu queria pedir que ninguém se movimentasse, que ninguém conversasse nesse momento. Repita comigo: Jesus é a primícia de Deus. É muito forte isso. De novo: Jesus é a primícia de Deus. 4, vamos lá. Jesus é a primícia de Deus. Vamos juntos agora. Jesus é a primícia de Deus. 6. Jesus é a primícia de Deus. 7, bem forte. Jesus é a primícia de Deus. Aleluia. Repita comigo, é muito forte. Repita comigo: primícia é princípio. Repita comigo: quem aprende o segredo da lei das primícias nunca perde na vida. É muito forte. Repita comigo, é muito forte. Vamos ver de pé em reverência à palavra de Deus. 1 Coríntios 15, 20. Diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Repita comigo: as primícias dos que dormem. Agora vai lá em Gênesis. É muito importante nós que buscamos a revelação que o Espírito de Deus nos dá para cada tempo em que vivemos, mergulharmos com muita profundidade nas primícias, porque as primícias são os princípios de Deus, e neste dia, neste momento, nesse mês, o princípio do ano. E a Bíblia fala sobre as primícias de Gênesis a Apocalipse. Repita comigo: a lei das primícias é a lei mais poderosa. A lei das primícias é o fundamento. A lei das primícias é o quê? Repita comigo: alicerce. Repita comigo: estrutura. Quando eu fui me casar com o bispo Rodrigo, eu lembrei no dia do meu casamento das palavras do meu pai a mim, desde quando eu entrei na adolescência. Você, mãe e pai que está aqui, avó, conversa com seus filhos. É muito importante você investir tempo, olho no olho, conversando com seus filhos. E meu pai conversava muito comigo. E ele dizia para mim: Daniela, minha filha, eu sempre brinquei de casinha. Eu sempre sonhei em me casar. Eu sempre sonhei em ser mãe. E ele falava para mim: Daniela, minha filha, para dar certo você tem que começar fazendo certo. Repita comigo, igreja: para dar certo tem que fazer certo. E ele dizia para mim: primeiro você namora. Namoro, ao contrário do que muitos pensam, não é para ficar de beijo, amasso. Não. O namoro é para você conhecer a cabeça da pessoa. Tem beijo, tem abraço? Claro que tem. Mas o principal do namoro cristão, a base da família, que é o casamento, que começa no namoro, é lógico, é você primeiro
investir tempo conversando com o seu namorado, com a sua namorada. Os nossos jaés não precisa nem ensinar isso mais, porque eles já estão carecas de saber. São muito inteligentes, muito tementes a Deus. E meu pai dizia para mim: primeiro, Daniela, você namora. Isso eu era ainda recém-adolescente. Depois que você namora e vê que é isso que você quer, vê que é a pessoa certa, você noiva. Fica noiva. Depois que você fica noiva, prepara o casamento, fica tudo lindo. Aí você se casa. E só depois vem os filhos. Se você atropela a ordem, você tem grandes problemas. Você tem que administrar problemas que poderiam não ser problemas, mas só alegria. Sim ou não, igreja? Da mesma forma, uma casa. Quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você faz é o quê? O alicerce. Depois do alicerce, você levanta as paredes. Levantadas as paredes, você põe o telhado. Depois do telhado, você vai e faz os acabamentos. Tem a parte elétrica, tem a parte hidráulica. Aí você compra os móveis, monta a sua casa e só depois você entra para morar nela. Sim ou não? Repita comigo: alicerce. Antes de lermos esse texto e meditarmos com profundidade sobre as primícias de Abraão, eu quero deixar uma pergunta para sua reflexão nesta mensagem. O ano começou hoje. Quantas horas são? 2:10. Tem 2 horas e 10 minutos que o seu ano começou. A promessa para este ano sobre a minha vida, sobre a sua vida, é um ano de vacas gordas, é o ano da arca sagrada da aliança, onde as promessas de Deus vão sair de promessas e se tornar realidade na sua vida. Aí eu te pergunto: Deus falha, sim ou não? Não. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, sim ou não? Sim. Aí eu te pergunto: Deus vai construir na sua vida o que Ele está te prometendo? Porque se eu tenho fé, Deus tem o poder. Aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, Deus vai te dar, vai construir a sua vida, a realização de todas as promessas que Ele te fez. Essa construção vai permanecer, ou na primeira luta, no primeiro dardo inflamado do maligno, tudo vai desmoronar e você vai perder tudo? Eu posso contar para você aqui muitas histórias, de pessoas que, mesmo conhecendo a importância das primícias, optaram por desprezar, o que é uma estratégia violenta do inimigo, uma imbecilidade muito grande, e então até conquistaram, até construíram algo no decorrer do ano. Mas quando chegou no final do ano, primeira luta que veio, o erro estava onde? Aonde? No alicerce. Repita comigo: Jesus é a primícia de Deus. Agora sim, vamos ler. Preste bastante atenção. Gênesis 22 diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho. Aí a pessoa diz assim: ah, mas tinha Ismael. Não. Deus deu para Abraão Isaque, o filho da promessa. Deus te deu uma promessa. Ah, mas e as outras coisas? Outras coisas não tem nada a ver com isso. Deus tem a ver com as promessas que Ele te fez. Deus não tem obrigação de resolver as outras coisas que você está preocupado. Deus, se Ele prometeu, Ele tem a obrigação de cumprir, porque diz a palavra de Deus que céus e terra passarão,
mas a palavra de Deus jamais cairá por terra. Então, se Deus prometeu cumprir as promessas dele na sua vida, é isso que ele está concentrado em fazer na sua vida, através da sua fé. A Bíblia diz que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, para a nossa vida. A Bíblia diz que o que Deus tem para nós é bom. Eu falo isso sempre, vocês têm que saber. É bom, perfeito e agradável. Quem não quer uma vida agradável? Quem não quer uma vida perfeita? Só Deus pode fazer assim. Quem não quer ter uma vida cheia de frutos bons, viçosos, maravilhosos? É isso que Deus tem para você, para mim. Essa é a promessa. Então, Deus disse a Abraão, versículo 2: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, o monte, e ofereça-o ali em holocausto, em sacrifício, sobre o monte que eu te mostrarei. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui vivendo esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, no Monte Manaim, nesses primeiros momentos do novo ano que surgiu. Pai, o manto de esperança envolve a nossa vida e nos abraça. A força do braço do Senhor é por nós. Ninguém vai nos parar. Ninguém vai nos impedir de conquistar cada uma das promessas do Senhor para nós. Mas, Pai, é necessário que o Teu Espírito nos conduza neste primeiro mês do ano que nasce. Porque a Tua palavra diz que se o primeiro do todo for consagrado ao Senhor em sacrifício, todo o resto o é consagrado. E nós queremos um ano inteiro consagrado ao Senhor. Nós queremos um ano inteiro de provisão do Senhor na nossa vida. Pai, traga o entendimento de cada irmão, de cada irmã aqui nesta madrugada e esses que me assistem. A importância da lei das primícias, porque isso muda tudo. E nós te agradecemos por estarmos aqui e pedimos que o Teu Espírito fale e trate com cada um aqui. Nenhum dos que me assistem neste momento vão continuar pensando igual. Porque quem fala, quem trata, quem transforma é o Teu Espírito. E eu sei, por exercer este mandamento, que é poderoso, é violento demais, é transformador. Então, Senhor, nós pedimos que a Tua palavra, como lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, seja revelada com propriedade no entendimento de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Deus pediu a Abraão o seu primogênito. Repita comigo, primogênito. E Abraão, como sacrifício, obedeceu a Deus. Subiu ao monte, todo mundo sabe. E lá no monte, Monte Moriá, ele foi lá e apresentou o seu filho Isaque como sacrifício a Deus. Porque Abraão obedeceu a Deus e honrou a Deus com as primícias do seu único filho, por causa disso, Deus deu a Abraão uma descendência numerosa. Repita comigo. Abraão deu a Deus o seu único filho. E por causa disso,
Deus deu para Abraão uma descendência, muitos filhos, descendência numerosa. Quando eu honro a Deus com as primícias, quando eu entendo o princípio de Deus, que é as primícias, eu vejo que não há nenhum investimento na minha vida que rende tanto como eu dar a primeira parte para Deus em sacrifício e deixar com que Deus cuide de todo o resto. Quando eu consagro a Deus a primeira parte do todo, o todo é consagrado por causa daquela primeira parte. Então Deus faz superabundar, transbordar. Tem muitos testemunhos que eu posso contar para você, de pessoas que entenderam as primícias e deram o primeiro salário todo de primícias e tiveram um ano inteiro de muita fartura, de muita prosperidade, porque entenderam as primícias. Entenderam que as primícias do ano é feita em janeiro, porque é o alicerce, a base forte de toda a construção de todos os outros meses do ano. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Agora, eu também posso contar histórias de pessoas que não entenderam as primícias, ou até entenderam e tentaram alargar o caminho, e não deram a Deus a honra das primícias, mas fizeram como Caim, deram a sobra. E depois, quando veio todo o resto do ano, não entendiam por quê. Querem ter uma vida maravilhosa, uma vida de muita fartura, de muita prosperidade, uma vida consistente. Quer que todas as conquistas permaneçam e não entende por que parece que desaba, acaba, se perde, dissipa. E a palavra de Deus, antes de Abraão, nos fala sobre isso. Abra sua Bíblia em Gênesis, volta em Gênesis 4. Isso aqui é muito forte. Diz assim: e aconteceu, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. E teve a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Preste atenção agora. Versículo 3. E aconteceu que ao cabo de dias, repita comigo, ao cabo de dias, no final dos dias, no final, não foi primícias, foi sobra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Repita comigo: a minha oferta revela o que está dentro de mim. Você pode tentar enganar a mim ou qualquer outra pessoa, mas a Deus você não consegue. Deus, Ele te sonda e te conhece. Nem você mesmo se conhece tanto quanto Deus te conhece.
E Deus sabe quando você está colocando Ele como a prioridade exclusiva. Vocês viram aqui o que o apóstolo acabou de fazer? Ele disse para mim: fala para o seu esposo que na sua vida primeiro sou eu, seu pai. E eu disse: não, primeiro é Deus. Primeiro é Deus. Não tem conversa. Não tem jeitinho. Por que eu tenho vivido um ano melhor do que o outro? Porque todos os anos da minha vida, desde pequenininha, assim eu faço com os meus filhos, porque meu pai fez assim comigo. Desde pequenininha, janeiro é o mês do preparo, do alicerce, para que toda a construção de Deus na minha vida durante todo o ano seja fundamentada na rocha que é Jesus. Esta rocha é inabalável e toda a construção prevaleça. Prevaleça e não desmorone. Como a casa que é edificada sobre a rocha. Vem a chuva, vem o vento, pode vir ataque de todo lado, ela permanece inabalável. Repita comigo: as primícias faz de mim e de minhas conquistas inabaláveis. Você se torna nas suas conquistas por causa do alicerce, por causa das primícias, intransponível pelo inimigo. O inimigo não consegue te atingir, ele não consegue abalar suas estruturas, porque toda a construção foi feita sobre honrar a Deus. Deus sabe quando você honra. Você não se preocupa com nada e nem com ninguém acima de Deus. Se a lei das primícias, a Bíblia, está me mandando honrar a Deus com as primícias, esse é o segredo. A Bíblia inteira fala sobre o segredo das primícias. Se a Bíblia está dizendo que eu tenho que honrar a Deus com as primícias, e o próprio Deus vai encher os meus celeiros e fazer transbordar os meus lagares, eu não vou me preocupar com o que hei de comer, com o que hei de vestir. Primeiro eu honro Deus, e depois não sou eu quem vou honrar minha família, meu marido, meus filhos, a mim. Se eu honro primeiro a Deus, no início de um novo ano que nasceu, é o próprio Deus, o único ser que pode fazer perfeito, que vai honrar a mim, ao meu esposo, aos meus filhos, à minha casa, ao meu trabalho. Aquele que faz porta onde não há porta, aquele que faz janela se abrir, os céus se rasgarem e derramar bênção sem medida. Esse o único Deus de Israel. É quem vai prover. A palavra de Deus diz, nós acabamos de ler, que Caim apresentou a Deus uma oferta da sobra. Repita comigo: sobra. Sobra é honra, irmão? Sim ou não? Não. Sobra não é honra. E Abel, seu irmão, foi lá e preparou o melhor. O melhor cordeiro, primeiro, e veio apresentar ao Senhor como sacrifício. Então Deus se agradou da oferta de Abel. Por isso que se chama primícias, como Deus fez com Abel. Quem não entende a lei das primícias sofre consequências disso. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Repita comigo: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem
não entende ou entende e despreza, sofre as consequências disso. Isso não sou eu que estou dizendo, não é a Daniela, palavras da Daniela, são palavras de Deus. Mostrei para você aqui que a sua oferta revela diante de Deus aquilo que está dentro de você. Agora eu vou mostrar para você a consequência do desprezo à honra a Deus. Ageu, abra sua Bíblia em Ageu. Isso é muito sério, porque quem entende as primícias é muito poderoso, tem paz, porque Deus é quem guarda toda a construção que Ele mesmo faz na sua vida. Repita comigo: Jesus é a primícia de Deus. Lá em Abraão nós vimos que Deus pediu a Abraão seu único filho e deu a Abraão uma descendência numerosa. Lá em Coríntios nós vimos que Jesus é a primícia dos que dormem. Ou seja, depois que você recebe de Jesus a revelação das primícias, você é despertado para esse poder. Repita comigo: poder. Não, mas você precisa repetir poder poderoso. Repita comigo: poder. Ageu 1. Olha o tanto que é sério a honra a Deus. Diz assim, versículo 3: Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ele referia-se à casa de Deus. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração às suas prioridades. Olha o que Deus diz para o povo de Israel: você aplicou o seu coração, a sua honra, primeiro a você, deixou de me honrar em primeiro lugar. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, à vossa prioridade, à vossa vontade. Semeais muito e colheis pouco. Não adianta você desprezar o início e ficar naquele desespero restante do ano, para poder ter consistência nas suas conquistas. Observe que uma pessoa que ela vem para o santuário, é revelado o reino dos céus, depois do tempo das primícias, até chegar janeiro, ela fica abraçando tudo, e naquele processo de libertação, quando começa um novo ano, agora nós vamos começar certo. E aí ela faz primeiro a honra a Deus, e depois toda a construção do ano. É Deus quem dá a colheita para ela. Por isso que no primeiro domingo das primícias, o primeiro domingo do ano, é que acontece a Santa Ceia, a primeira Santa Ceia do ano, depois que nós seguimos o exemplo de Deus. Primeiro nós honramos a Deus com as nossas primícias no altar. Primeiro Deus, e depois nós recebemos a Santa Ceia. Isso é um ato de fé, de total dependência de Deus. E Deus gosta disso. Repita comigo: Deus gosta disso. Deus gosta disso. Diz a palavra de Deus: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o único Filho como primícia na cruz, para que através das primícias de Deus, hoje, eu posso dizer hoje, eu sou filha de Deus,
Você é filho de Deus, você é filha de Deus, porque a primícia de Deus na cruz fez isso por mim e por você. Olha o tanto que é sério. Versículo 6, já Ageu, primeiro. Semeais muito e colheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. É aqui a realidade de muita gente que por uma grande imbecilidade acha que primícias vão honrar a Deus com a sobra. E Deus vê minha conversa. Eu vou dizer, Senhor, eu te honro. Ai, meu Deus, mas eu tenho que preocupar com tantas coisas. Honra e não confia? Honra com a sobra? Isso é muito sério, igreja. É muito fácil para mim pregar primícias, porque é uma coisa que eu vivo desde pequena e vejo os resultados disso na minha vida, na minha saúde. Vocês conhecem a minha história. E sabe que Deus nunca impediu uma luta de chegar até mim, porque Ele sabe que os meus pés estão a todo tempo firmados na rocha e que eu aguento qualquer coisa. Venha o que vier, ninguém vai me parar. Eu vou enfrentar, eu vou vencer. Não tem conversa, irmão. Repita comigo, não tem conversa. Não tem conversa. Você chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu te amo, eu te honro. Cuida da minha casa, me dá um ano maravilhoso. Vou fazer um monte de projeto para o meu ano. O Senhor vai me dar tudo que eu quero, porque o Senhor faz isso. O Senhor dá àqueles que sacrificam. O sacrifício gera milagre. Ele vai te dar, tenho certeza disso. Mas aonde que vai estar alicerçado, fincado todas essas conquistas de fé? Repita comigo, nas primícias. E aí você vê essa realidade aqui. De Ageu. Versículo 6. Semeais muito e colheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Ou seja, come e não mata a fome. O que é isso? Povo de Deus? Bebeis, mas não saciar a sede. Isso é muito sério. Vestivos, mas ninguém se aquece. Olha o tanto que isso é grave, igreja. Nunca há a plenitude, o contentamento. Sempre está faltando. Parece que está manco. Parece que está frouxo. E aí você vai olhar de perto e vai ver que é o quê? Buscou primeiro as suas próprias prioridades. O fato é que se eu honro primeiro a mim, se eu preocupo primeiro comigo, se eu preocupo primeiro em honrar a mim, Deus não se preocupa em me honrar. Mas se eu honro primeiro a Deus, Deus faz de tudo para me honrar o ano inteiro. Não é só no momento. Assim diz o Senhor, versículo 7. Marca isso na sua Bíblia, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Qual que é o meu medo? Qual que é a minha maior preocupação? Obedecer a Deus, porque é obedecendo a Deus, o medo de sair fora da palavra de Deus, é o que me dá sabedoria de uma vida em constante crescimento. Uma vida de grandes conquistas. Versículo 6 ainda diz: e o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco. E este pouco, quando trouxeste para a minha casa, eu assoprei. Deus fez questão de mostrar para o povo o seguinte: vocês não me honraram.
Honraram primeiro a vocês. E como que eles fizeram isso? Vou resumir a história para você entender bem. Deus deu direcionamento e disse: vocês vão construir minha casa. E na hora que eles receberam os primeiros materiais para a construção da casa de Deus, eles foram lá e pararam a construção da casa de Deus e foram construir a casa deles. E por isso que veio essa tragédia. Deus fala comigo: Daniela, você vai me honrar com as primícias. Porque na sua vida eu não dou a glória de ser senhor da sua vida e nem senhora da sua vida. Para ninguém, nem para você mesmo. Ou você vive por fé, ou você depende de mim, ou eu não vou ter compromisso de te honrar. Porque Deus diz: eu honro aos que... Eu honro aos que me honram. Observe uma reciprocidade de Deus. Deus diz na oração da madrugada: eu amo aos que me amam. Deus diz: eu honro aos que me honram. É você quem determina. A responsabilidade não é de Deus de te honrar, nem minha, muito menos minha. A responsabilidade de Deus te honrar é toda sua. Bate no peito e fala assim: a responsabilidade de Deus me honrar é toda minha. É uma via de mão dupla. Se eu honro a Deus, Deus me honra muito mais. Se eu sigo o exemplo de Deus, eu dou o primeiro, todo o resto Deus vai me acrescentar. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Graças a Deus. Agora você vai abrir sua Bíblia. Interessante, Maria, mãe de Jesus, ela fez do seu ventre primícias de Deus. O povo de Israel, quando mandou os espias para espiarem a terra prometida, os 12 espias, 10 dos 12 voltaram dizendo: nossa, a terra só tem gigante. A terra está cheia de inimigos. Nós vamos morrer. E 2 voltaram dizendo: a terra mana leite e mel, é uma fartura muito grande. E Raabe, a mulher que recebeu os espias dentro da casa dela, ela, numa forma de priorizar a Deus, de dar como primícia a Deus a sua vida, ela deixou os deuses que ela servia. Ela não quis saber. Ela não quis saber do que a família dela ia pensar dela. Ela não quis saber de nada. Ela quis saber de honrar a Deus. Então ela pegou a casa dela e deu de primícia para Deus, e recebeu os profetas. Então recebeu os homens de Deus, os espias de Israel. Então Deus disse: você vai ter a única casa salva aqui. Reúna a sua família, porque só a sua casa vai ser salva, porque você me honrou. Então, quando você honra a Deus, Deus tem o compromisso de honrar você. Vamos ver Mateus 6:33. Por que domingo, o domingo das primícias, tem muitas frutas? Mel, trigo, porque representa a fartura, uma colheita farta o ano inteiro. Lá em Israel, a festa das primícias, ela acontece pegando todos os primeiros frutos da colheita e apresentando a Deus. E só depois eles começam todo o processo de novo de colheita para eles mesmos. E assim eles têm uma colheita muito maior do que eles teriam naturalmente. E a Bíblia diz isso. Jesus disse, Mateus 6:33. Jesus diz assim: mas buscai primeiro, repita comigo, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. Ou seja,
o que é acrescentado é aquilo que não tem. Se você busca primeiro o reino de Deus, dá prioridade a Deus, Ele vai te acrescentar as coisas que não iriam vir para a sua vida. Não iriam vir. Agora veja, vamos ver Deuteronômio. Eu posso aqui trazer para você, marcar na sua Bíblia, vários textos neste estudo sobre a lei das primícias. Em Apocalipse 2, 4, 5 diz assim: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não se arrepender. Ou seja, nós temos que manter essa prática das primícias na nossa vida todos os anos. A Bíblia manda que nós, todos os anos, no primeiro mês do ano, consagremos a Deus todo o ano que surgiu. Uma prática de fé, um hábito dos vencedores. Deuteronômio 26 diz assim: e será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança, e a possuires, e nelas habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra que trouxeres da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E virás ao sacerdote que naqueles dias for, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou aos nossos pais nos dar. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão, e porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então protestarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Ciro miserável foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente. Porém ali cresceu, até vir ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, e nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura servidão. Agora, versículo 7. Então, clamamos ao Senhor. Depois de ter dado as primícias, eles clamaram ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz. Repita comigo: clamamos ao Senhor, o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria. O que é atentar? O que é atentar? O que é atentar? Prestar atenção. As primícias chamaram a atenção de Deus para a miséria que o povo estava vivendo. Repita comigo: eu honro a Deus e Deus me honra. E olha o que aconteceu. Versículo 8: e o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel, prosperidade, fartura. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Observa aqui, as primícias chamaram a atenção de Deus para a miséria que eles estavam. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E depois eles foram lá e deram as primícias por causa do resultado. Repita comigo: o resultado das primícias é violento demais. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e Ele te inclinarás perante Ele, o Senhor teu Deus, e te alegrarás
por todo o bem que o Senhor teu Deus tem dado a tu e a tua casa. As primícias, elas são a raiz da sua vida, da sua construção. Ela é a base de tudo. Repita comigo: a primícia é a base que sustenta tudo. Para encerrar, vamos lá agora em Romanos. A Bíblia inteira fala sobre as primícias. Só não enxerga esse poder quem não tem revelação. Repita comigo: as primícias de Deus é Jesus. Repita comigo: Jesus é a primícia de Deus. Romanos 11, 16. Diz assim: e se as primícias são santas, vamos ler todo mundo junto, repita comigo. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se você consagra a Deus o mês de janeiro, serão consagrados fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, dezembro. Se você santifica a Deus o mês de janeiro, todo o restante do ano é santificado a Deus. Repita comigo: isso é muito forte. Só que a honra que você dá a Deus não é nada diante da honra que Deus dá a você. Se eu tenho para colher um ano inteiro todo este vaso de trigo, e eu então tiro a primeira colheita do meu ano e sacrifico toda ela a Deus e dependo totalmente de Deus, porque se eu honro a Deus, os meus problemas passam a ser problemas de Deus. Sim ou não? Porque Deus diz que Ele honra aqueles que o honram, ou Ele diz que Ele despreza aqueles que o honram? Ele honra. Sim ou não? Então, se eu consagro a Deus minha primeira colheita do novo ano que nasceu, então se eu iria naturalmente colher isso daqui, e mesmo assim de forma instável, Deus me firma na rocha, que é Cristo, as primícias de Deus. Repita comigo: Jesus é a primícia de Deus. Então Ele me firma na primícia dEle, porque eu honrei a Ele e Ele vai me honrar. Isso Ele tem que fazer. Ele tem que cumprir a palavra dEle. Então eu honro a Deus com a minha primeira colheita do primeiro mês do ano que nasceu. E se eu iria colher isso daqui, mesmo assim, se eu não honrasse a Deus, iria ficar frouxo, iria ficar vulnerável, a casa construída na areia. Se eu honro a Deus com a minha primeira colheita do ano, Deus então pega isso que eu iria colher e ainda traz mais 100 vezes, porque o dobro de Deus é 100, e vem fazer, acrescentar na minha vida, na vida de todas as pessoas que eu amo, as pessoas da minha casa. Tudo que eu faço, tudo que eu planto por causa das primícias, a minha colheita é 100 vezes mais. Então, tudo que me pertence, todas as minhas conquistas, passam a ser santas. Porque se as primícias são santas, toda a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos também são. E para encerrar, nós vamos ler João 3,16, que é muito maravilhoso. Primícias de Deus é Jesus. Vamos ler juntos? Vamos lá? Já acharam? Então vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu Jesus na cruz como primícia, para que hoje eu e você fôssemos feitos por intermédio de Jesus, herdeiros co-herdeiros em Deus. Por isso, nós podemos agir, conquistar. Mas antes de eu fazer qualquer coisa, para o ano ser novo mesmo, antes de eu fazer qualquer coisa, a primeira coisa que eu tenho que fazer é honrar a Deus com as primícias. Honrar a Deus com as primícias. Se coloque de pé no seu lugar. Começou um ano novinho. Acabou de começar. E as primícias é uma escolha que cada um faz sobre a sua própria vida. A Bíblia diz que Jesus nos deu uma só bênção. A bênção de possuir todas as coisas que pela sua fé você determinar. Agora a Bíblia inteira nos ensina o segredo de manter todas as suas conquistas na sua vida e fazer transbordar a sua colheita, que são as primícias de Deus. Eu volto à pergunta que eu fiz lá no início do estudo. Você realmente honra a Deus? Porque Deus não nos mede por nossa conversa. Deus nos mede por nossa fé. E fé não é aquilo que você fala, fé é aquilo que você faz. Repita comigo: fé não é aquilo que eu falo. Fé é aquilo que eu faço. Repita comigo: eu honro a Deus, não com a minha palavra. Eu honro a Deus com a minha ação. E Deus age me honrando. É uma via de mão dupla. Se você só falar assim: Senhor, eu te honro, Ele vai só dizer: então tá, te honro. Agora, se você honra a Deus de verdade, então Ele vai te honrar. Ele vai te pôr por cima. E o manto de esperança que é a promessa para este ano, o verde da esperança, é porque esperança vem de esperar. A esperança da nossa vida, o que nós estamos esperando todos os anos da nossa vida e ainda não aconteceu, vai acontecer esse ano. E vai ser firmado aonde? Nas suas primícias a Deus. Nenhum inimigo vai conseguir tomar de você. Ninguém vai conseguir te roubar aquilo que Deus vai te dar. Levante suas mãos aos céus, feche seus olhos. E eu quero que você fale para Deus. Se você já tem a prática das primícias, você sabe e já se prepara para isso, porque você sabe que o resultado disso é certo. Agora, se você até hoje nunca fez as primícias como elas devem ser feitas. Primeiro Deus, Ele é absoluto. Só depois que vem eu, só depois que vem minhas prioridades. Se eu honro primeiro Deus, Deus se preocupa com as minhas prioridades. Deus provê, Deus faz sair água do deserto. Deus faz brotar. E então eu vivo a graça, eu vivo a provisão. Agora, se eu preocupo com a minha própria vida, se eu preocupo com as minhas prioridades e não priorizo Deus, o espaço de prioridade, o espaço de Senhor, ninguém consegue ocupar na sua vida, só Deus. E Deus te honra se você honrá-lo. Se você até hoje não teve essa experiência com Deus,
de no início do ano, as primeiras colheitas, a primeira colheita, os primeiros frutos do novo ano que surgiu, você trazer no altar e falar que está aqui, Senhor, minha fé não é de papo, eu não te honro de conversa, está aqui a minha obra de honra, agora eu quero prova contigo, porque eu vou agora, de braços abertos, depois de ter te honrado, eu permaneço para receber o transbordar dos meus celeiros, o transbordar do meu cálice, que só o Senhor pode fazer. Então eu quero que você pense agora no seu mês de janeiro, e pense nele como a base de toda a construção da realização das promessas de Deus na sua vida nesse ano. Você que tem vivido pagando aluguel, sonha em ter sua casa. Se esse é o ano que Deus vai realizar as promessas dele na sua vida, esse é o ano que você vai ter sua casa. E eu vou firmar minha casa aonde? Se as raízes são santas, todos os ramos são. Fale com Deus agora, do seu modo. E diga para Ele: Senhor, eu vou te honrar, eu vou obedecer a tua palavra. Não tem palavra de ninguém que tem mais poder e valor para mim do que a do Senhor. O que o Senhor pode fazer por mim, meu pai não pode fazer, minha mãe não pode fazer, meu marido não pode fazer, minha mulher não pode fazer, meus filhos não podem fazer, meu patrão não pode fazer, eu não posso fazer. E eu me lanço na fé. Fala com Deus: eu me lanço nesta fé. Fala com Deus: você está no Monte Manaim. Olha que privilégio de você fazer a Deus esse voto agora e dizer: Senhor, eu vou te honrar com toda a minha primícia, porque o Senhor é tudo. O Senhor é tudo. O Senhor não é digno de sobra, o Senhor é digno de tudo, porque eu sei que o Senhor vai me dar muito mais. O Senhor vai prover muito mais. Primícia quer dizer primeira oferta. A oferta que revela para Deus realmente a posição de Deus na sua vida. Repita comigo: Senhor, eu preciso que este ano novo seja novo mesmo na minha vida. Senhor, o Senhor sabe o que eu sonho, o que eu preciso. O Senhor sabe muito bem das minhas necessidades. O Senhor sabe que eu tenho muitos projetos, muitos sonhos para realizar neste ano de 2020. Mas eu preciso de um alicerce forte, inabalável, intransponível, e só obedecendo a tua palavra, somente honrando ao Senhor com as primícias, que o Senhor vai me honrar, vai sustentar todas as conquistas que o Senhor vai me dar neste ano de 2020. Agora continue com seus olhos fechados. Eu vou te dizer uma coisa muito forte. Quando você sonha pequeno, você ofende a Deus. Deus é grande. Deus tem todo o poder. Você já pensou nos seus projetos para 2020? Então eu quero encorajar você em nome de Jesus agora a fazer grandes metas, a fazer grandes projetos. Mas de nada adianta se você não tiver onde alicerçá-los, onde construí-los. O insensato é aquele que não enxerga a importância das primícias e vai
preocupado com a construção, mas não preocupa com o alicerce. Constrói a sua casa sobre areia. Constrói. Mas aí na primeira tempestade derruba tudo. Agora aquele que é sábio, prudente, temente a Deus, ele se preocupa primeiro com o alicerce. E toda a construção fica inabalável. Pai, eu te apresento a fé deste teu filho, desta tua filha. Eu te apresento, Senhor, a sinceridade das obras. Porque é isso que vale para o Senhor. O que realmente nós somos. Não a conversa. Botar um monte de conversa para justificar a desonra ao Senhor. Não, a tua palavra é clara. E nós queremos ser honrados pelo Senhor. Não só queremos, nós precisamos. Nós não somos loucos de querer ser donos da própria vida. Nós não somos insensatos, tolos, de querer pedir-lhe algo para o novo ano, sem antes te honrar, sem antes preparar a nossa vida para receber todas as obras do Senhor em nós. Venha, Senhor, testificar esta revelação, esse segredo, esse princípio do vencedor, do campeão da fé, na vida de cada irmão, de cada irmã aqui. Ninguém aqui, ninguém vai sair da mesma forma. Todos aqui estão selados com o selo apostólico, na visão apostólica, na convicção de que o Senhor é o Deus vivo de Israel, o Deus que traz a provisão, a fartura. A tua porção não é medíocre, não é medida. A tua porção derrama, transborda, Senhor. E eu venho, Senhor, pedir que o teu Espírito traga a visão ao entendimento desta pessoa, a luz desse princípio da tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Repita comigo: Jesus é a primícia de Deus. Repita comigo: janeiro é a primícia do meu ano. Repita comigo: se eu consagro janeiro, todos os outros meses são santificados. Repita comigo: palavra de Deus, palavra da salvação. Você precisa da salvação, não só a salvação da sua alma, mas a salvação da miséria. A primícia fez com que Deus se atentasse para a miséria do povo e trouxesse então grande fartura. E foi tão violento isso que o povo aprendeu que as primícias é o segredo de ter grandes construções. Se a sua vida está uma ruína, se tudo acabou, tudo desmoronou, ou se você dá um passo para frente, 2 passos para trás, ou se você está construindo, mas sabe que pode ser mais rápido, que pode ser mais violento, mais poderoso. Todos, a começar por mim, precisamos entender que o que manda na construção é o alicerce. Janeiro é o alicerce do nosso ano. Então é isso que nós temos que concentrar. Honrar primeiro Deus, e Deus então nos honrará. Amém, igreja? Quem foi alimentado profundamente no Espírito nesta madrugada maravilhosa? Deus honra aqueles que o honram. E é com grande alegria que nós fazemos isso. É com grande alegria. Glória a Deus. Vamos cantar um pedacinho de primícias, Kim? Vamos cantar ouvindo o que nós estamos cantando. Vamos lá. Eu vim trazer minhas primícias no altar.
Eu vim aqui para te adorar, primeiros frutos de um ano que surgiu. Eu vim fazer o que todo filho deveria fazer, o que toda criatura deveria crer. Vim te adorar com as primícias no altar. Vim buscar primeiro o teu reino, como o Senhor mandou. Te agradecer, te bendizer, te adorar, Senhor. Primeiros frutos, primícias de quem? De Deus. Não são minhas, são de Deus. Primeiros frutos, primícias de Deus. Nós vamos preparar a primeira Santa Ceia do ano com muita fartura no santuário, porque assim também será na sua casa o ano inteiro. Muita fartura em nome de Jesus.